vamos novamente voltar para Seabrook, enfrentar novos problemas entre monstros e várias outras espécies. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa aventura em Seabrook, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Zombies 4 chegou no catálogo da Disney+, lá pelo meio e o final de julho, e vai nos levar a acompanhar uma nova aventura de Addison e Zed. Dessa vez, os dois já estão na faculdade e perceberam que nunca conseguem um tempo para eles e até mesmo nunca conseguem se destacar como se destacavam no colégio. Então, Zed, Addison, Elisa e Willa, eu acho que era esse o nome da outra personagem, resolvem embarcar em uma aventura, ou melhor jeito de se dizer, gente, para poder então se focar no que eles estavam querendo, se tornarem grandes astros no colégio. Porém, tudo acaba mudando quando eles estavam indo para o caminho do acampamento deles e uma força misteriosa faz com que Zed perca o controle e bata o carro. Gente, sinceramente, Zombies 4 nada mais é do que a mesma ideia de Descendentes 4. Nós acompanhamos os nossos protagonistas, que é o Zed e a Addison, que acabaram crescendo e estão indo para a faculdade, não estão mais naquele mundo. Então o que a Disney fez? Vamos passar o bastão para uma outra equipe e continuar com essa franquia porque faz sucesso. É basicamente isso. E é exatamente isso. Zombies 4 é o que? A Era dos Vampiros. A gente já começa a acompanhar a história justamente com o que? Sendo contada que Seabrook era uma cidade pacata e tal, até uma pedra da lua cair lá e surgirem zumbis, surgirem lobisomens, surgirem alienígenas e agora nós temos o quê? Sim, vampiros! O que mais falta? Sinceramente eu não sei, mas a gente já entende no final desse quarto filme de zombies que terá sim uma continuação. E é justamente isso. Zed e Addison acabam caindo nesse mundo que basicamente Seabrook está dividida, como se eles tivessem entrado em uma dimensão paralela. Existe aqui a Seabrook e tudo, mas existe uma outra sociedade em cima deles, que é basicamente o que? A Pedra da Lua dividiu esses lugares. Então surgiu duas novas raças, que são a Era dos Vampiros e nós também temos os Caminhantes da Luz, que é isso que são ditos no filme. E o nosso foco nesse novo filme de zombies não vai ser o Zed nem a Addison, mas sim os nossos protagonistas, que serão a Nova e o Victor. O Victor é um vampiro, então ele é um caminhante noturno, enquanto a Nova é uma caminhante da luz. Não existe exatamente uma ideia de que ela seja uma vampira, mas basicamente o que dá a entender é que é a Era dos Vampiros. Então basicamente as duas espécies são vampiros que vivem de modos diferentes. E explica que a sociedade vivia, eles surgiam, as duas espécies se alimentavam de uma determinada planta, que pelo que parece é pitaia. Você vê pela planta, pela fruta que surge lá, que era o que dava mais energia a eles. É como se fosse o sangue literalmente para a história dos vampiros. Só que algo aconteceu que essa fruta começa a desaparecer e somente um lugar tinha essa fruta, que estava entre as duas dimensões, da noite e do dia. E nesse meio tempo, o Zed, a Addison, a Elisa e a Wiley acabam caindo nesse mundo de cabeça. E eles querem o quê? Juntar os dois. Gente, então basicamente nós iremos acompanhar uma versão do primeiro zombie novamente, porque são duas espécies diferentes que acabam se apaixonando, que acabam se encantando e querendo provar que as duas espécies podem conviver juntas, podem se dar bem juntas e resolver todos os problemas juntos. Então, sinceramente, não existe uma novidade na história
história. Ah, Nathalie, mas é de vampiro. É um mero detalhe, isso. Porque assim, eles querem continuar com a franquia de zombies do mesmo jeito que é a questão de descendentes. Então é justamente o que? Vamos recomeçar a história. Com novos protagonistas, com novas diferenças de espécies, com novas brigas, para depois eles passarem o bastão novamente. Então se você é aquele tipo de pessoa que estava pensando, nossa, eu vou assistir Zombies 4 porque vou acompanhar mais uma aventura do Zed e da Addison, literalmente esquece. Porque, como eu disse, o foco não é eles. A ideia é justamente o que? Passar o bastão pra frente. Nós vemos isso até em uma música deles, que eles dizem que a Nova e o Victor serão os substitutos deles, que eles serão o que darão andamento a todo o ensinamento deles, a tudo que eles lutaram para conseguir em Seabrook, e provar que aonde eles estão pode acontecer a mesma coisa que aconteceu em Seabrook. Duas espécies diferentes conseguirem se unir e conviver em paz. O problema, gente, é que é a seguinte situação. A primeira é que a saga ou a série, o filme se chama Zombies. Porque justamente por causa do primeiro, onde surgiu zumbis e blá blá blá. Como que vai continuar com o nome Zombies se não vai existir mais zumbi na história? Entende? Então esse é um ponto bem questionável na minha opinião. Segundo, é bonitinho, é legalzinho o filme, não vou negar, como eu sempre disse pra vocês, eu gosto desse tipo de filme que tem musical, porém assim, não dá pra comparar com o primeiro filme de zombies. Eu acho que de todos, literalmente o primeiro foi o melhor. Então assim, eles pegaram uma receita, vamos jogar essa receita e repetir ela, só que quanto mais você repete, uma hora começa a faltar coisa, gente. Entende? Então a história no final começa a ficar não fazer sentido, que é o caso do, como eu disse, Descendentes 4. Não é que o filme seja ruim, gente, tá? De zombies. Porém, tá perdendo a lógica. Porque assim, a gente tá acompanhando, a gente entende, eles entendem que o único jeito de eles conseguirem o que querem, que é a questão dessa fruta, que é a fruta do sangue, alguma coisa assim, eu não lembro bem certinho o nome dela, eles precisam trabalhar juntos, entende? Que é basicamente a mesma coisa que aconteceu no primeiro, que o único jeito que eles poderiam vencer o campeonato de torcida é se humanos e zumbis trabalhassem juntos. Então é aquela mesma receita que, por um lado, fica interessante, não há tantas mudanças, porém, cara, quantos mais monstros vão surgir? Quantas pedras da lua surgiram? Eu acho que a lua literalmente explodiu, gente, porque cada um tem uma pedra da lua. E o final do filme literalmente mostra que vai ter uma nova espécie, que é basicamente o que dá a entender? Sereias. Eu não vou negar que eu acho que é sereias, como o pessoal começou a falar, justamente porque surge um tornado no meio do oceano. Então é isso, não tem outra explicação. E é o que? É por causa da pedra da lua. Então literalmente, gente, eu acho que a lua explodiu naquele lugar e não sei como existe lua ainda, entende? Ou ela explodiu e surgiu uma nova lua, ou o planeta em que eles deve ser tipo Júpiter, que tem trocentas mil luas, porque não tem explicação, gente. A história em si já tá se tornando forçada demais. Apesar de tudo, é interessante aquela coisa, porque eles finalizam o processo de um personagem, eles não continuam deixando o personagem daquele jeito, que ele não tem desenvolvimento, que ele não cresce. Não, eu acho que uma das coisas assim bem interessantes da Disney, por mais que eles continuem com essas questões, essas sagas, mostrar que aquele pessoal que acompanhou, ou seja, como eu disse, Descendentes ou até mesmo Zombies, cresceram, passaram pelo ensino médio, estão indo para a faculdade, estão programando o que eles querem para a vida deles, entende? Então tudo na vida, que eu acho que é interessante isso, o que a Disney faz. Nós temos o nosso momento de ser criança, o nosso momento de ser adolescente, o nosso momento de ser jovem, o momento em que nós agora iremos assumir a vida adulta, ter bem mais responsabilidades do que tínhamos antes. E é isso que a gente vê com o fato do Zed e da Addison, que eles eram dois adolescentes que tinham um sonho em ficar juntos e acabam se tornando, vamos dizer assim, coordenadores do acampamento entre as duas espécies do Luz e Trevas, melhor jeito de se dizer é isso, e enxergarem esses dois acampamentos, a vida que eles viveram, entende, gente?
assim, é interessante nesse sentido. Mas assim, de resto, desculpa, eu acho que não precisava. Na minha opinião, não precisava ter tido um 2, um 3, um 4 e vai ter um 5, um 6, um 7, sei lá, que é basicamente isso que vai ter. Porque a história começa a perder sentido. Analisando de 0 a 5, o filme não é ruim, tá, gente? É aquele padrão Disney, filme adolescente / musical, então você não dá pra esperar muita coisa. Existem efeitos questionáveis, histórias lógicas, então de 0 a 5 eu vou dar um 3,8. Porque as musiquinhas ainda são bacanas, são legais. E o fato também, como eu disse, daquela questão de mostrar personagens que cresceram, que não vão ficar naquela mesmice, vendo que agora eles não são mais adolescentes, eles estão se tornando adultos. Então isso que vale a pena nesses filmes da Disney, porque assim, de resto, desculpa gente, não vale a pena mesmo, porque é a mesma receita que numa hora você começa a enjoar e a ficar, cara, já deu. Se você ainda não assistiu, como eu disse, é um filme que pertence ao catálogo da Disney+, assistam e tirem a conclusão de vocês. Se você é fã de musical ou é fã de zumbi, tá aí um novo filme, uma nova ideia para vocês assistirem com toda a família e se divertirem bastante. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Zombies 4, o que você achou? Você acha que também já deveria acabar com isso ou não, Nathalie? Eu acho que ainda tem muito mais potencial com outros monstros, ou realmente eu preferi o primeiro? Qual dos zombies vocês gostaram até agora? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!